Vencedores, graça e paz. Agradeço a oportunidade de poder estar falando com você, compartilhando o Evangelho, essa oportunidade que você me dá nesse dia, tá? Que Deus te abençoe nesse dia. Gostaria de compartilhar uma palavra que está na carta de 1 João, no capítulo 5, no versículo 6 em diante. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Porque há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Queria ressaltar aqui que Cristo, ele é comparado aqui na Bíblia como a palavra. Você vê que no versículo 7 nem foi citado o nome do Filho, Jesus Cristo, mas o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um, ou seja, o Pai, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Está falando aqui dessa trindade. Jesus sendo comparado à palavra. Nós vamos ver também no Evangelho de João, logo no capítulo 1, no versículo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu quero dizer que Jesus Cristo é a palavra. Ou seja, o Evangelho é compartilhar Cristo. O Evangelho é compartilhar a palavra. O Evangelho é feito da pregação da palavra. Em Atos capítulo 1, no versículo 8, vai dizer que recebereis do alto do poder para serdes testemunha tanto em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ou seja, é ser para testemunha de Jesus Cristo através da palavra. Então Jesus, ele é a palavra. Na verdade, Cristo não é um pensamento. Ele não é um pensamento. Jesus Cristo não pode estar somente na sua mente, mas ele tem que estar na sua boca. Ele tem que ser compartilhado. O Evangelho de Jesus Cristo deve ser compartilhado. A palavra é que vai fazer efeito. A Bíblia também fala em Romanos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então não adianta nós termos o Evangelho para nós, na nossa mente, mas se esse Cristo não for compartilhado numa célula, não for compartilhado com seu vizinho, com seus colegas de faculdade, de ensino médio, né? De escola, seus colegas de trabalho, e ficar só com você, não vai ter efeito nenhum. Eu tenho aqui este pão. Pode acontecer três coisas com este pão. Ou eu posso comer e só eu mesmo ter esse benefício. Ele pode ficar guardado no meu armário e ele estragar. Ou ele pode ser compartilhado. Na verdade, na ceia do Senhor, né? Na última ceia, Jesus ele compartilhou o pão. Ele pegou o pão, um pão, e foi tirando os seus pedaços e repartindo para os seus discípulos, os 12 que estavam ali com ele, sentados à mesa. E todos puderam alimentar desse pão. Se esse evangelho, meu irmão, minha irmã, que você tem, não for compartilhado através da evangelização, isso não vai ter efeito algum. Mas esse Cristo tem que ser partilhado. Esse Cristo tem que ser compartilhado. Esse Cristo tem que chegar numa pessoa que está numa situação difícil, numa situação de crise, num vazio existencial. Somente esse pão, o Jesus Cristo,
O pão vivo que desceu do céu pode alimentar e transformar uma pessoa. A filosofia não pode mudar nada. A autoajuda não pode transformar a vida das pessoas. Mas a palavra, o pão vivo, o verbo, a palavra, sim, pregada no evangelho, pregado, pode transformar uma pessoa. Que você possa sair da sua zona de conforto, como a Trindade, o Pai, Filho e o Espírito Santo estavam desde o início. Desde o início. Mas Jesus saiu da eternidade, da sua zona de conforto, para vir aqui compartilhar o pão, compartilhar a palavra. Né? O Deus homem se fez formiga para salvar o formigueiro. Que nós possamos também sair da nossa zona de conforto para levar esse pão, para levar essa palavra àqueles que mais precisam. E Deus vai abençoar, porque a palavra que sai da sua boca jamais voltará vazia, mas fará o que apraz, fará o desígnio de Deus na vida das pessoas. Deus te abençoe.